Abram as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo de número 9, e deixe as suas Bíblias abertas nesse capítulo, para podermos falar, irmãos, sobre este tema desafiador para nós. Façamos o que é preciso ser feito. No capítulo 9 do Evangelho de João, você encontra Jesus nos chamando para isso. A Bíblia diz assim na versão NVI: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Deixe a sua Bíblia aberta aí nesse capítulo, porque nós vamos pensar nesse capítulo hoje. Deus decidiu nos convocar para a realização de sua obra num tempo chamado dia, o dia de Cristo. Na minha compreensão, irmãos, esse dia começou no nascimento de Cristo, durante o seu ministério aqui na terra, a sua morte e a sua ressurreição. Começou esse dia vai terminar na segunda vinda de Cristo, quando, na minha compreensão também, haveremos de estar sendo inaugurado aqui na terra o tempo das trevas. Mas enquanto esse fim não vem, enquanto nós aguardamos Jesus nessa nossa ansiedade, nós estamos aqui vivendo os nossos dias. E é nesses nossos dias que nós precisamos entender de que tem algo que precisa ser feito. Eu li uma frase, quero até homenagear aqui a Nayara Matos, eu li hoje no seu perfil, né? Deus faz coisas grandes em dias comuns. Eu resolvi completar essa frase dizendo assim: Deus mude o seu dia comum, tentando fazer algo grande e nobre. Irmãos, mas vamos olhar agora para esse texto, quando no meio dele, ali bem no meio, no começo, na introdução desse capítulo, Jesus então fala que nós precisamos fazer essa obra. O contexto aqui é a cura daquele cego de nascença, que a Bíblia começa dizendo assim no versículo de número 1, ao passar Jesus viu um cego de nascença, seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que eles nascessem cego? Foi a partir daqui que Jesus então começa a nos chamar a atenção sobre coisas que precisamos fazer. A primeira coisa, irmãos, que nós precisamos fazer é nos libertarmos de tradição, de tradições ou de uma cultura que muitas vezes está impregnada dentro de nós, que é a questão da culpa que você tem, e porque você é uma pessoa culpada, com certeza você está sofrendo enfermidades. Havia uma crença, e quando você lê o livro de Jó, essa crença fica muito patente ali. Os amigos de Jó tinham uma tese: Jó, você está assim porque você pecou. E os irmãos conhecem o final do livro de Jó, como Deus censurou aquela tese daqueles amigos. Segundo essa tradição, as enfermidades têm sua origem no pecado do indivíduo, ou então, pior, o indivíduo está sofrendo porque os seus pais pecaram. Os discípulos criam assim, a tradição judaica cria assim, e muita gente cria assim, na terrível teoria da maldição hereditária. Ou seja, você sofre hoje consequências, você hoje sofre, ou melhor, você hoje está pagando por pecados dos seus antepassados. Isso é uma crença rechaçada pela palavra de Deus, ainda que haja nuances bíblicas sobre essa crença. Jesus então vai começar a nos ensinar. A Bíblia diz que Jesus usou um método esdrúxulo e estranho para curar aquele homem, mas antes ele deu uma resposta que para mim abriu assim a minha mente sobre como eu devo enfrentar as limitações da minha vida, as enfermidades da minha vida e as enfermidades de quem eu amo, mortes como esta, lutas como esta.
Irmãos, a princípio, lá atrás mesmo, eu li esse texto e falava que esse texto era totalmente direcionado para esse indivíduo, mas não. Olha o que Jesus diz ao responder aos seus discípulos. Disse Jesus no versículo de número 3, nem ele nem os seus pais pecaram. Já derruba toda a teoria da maldição hereditária, que você está aqui pagando, purgando o pecado dos seus antepassados. Nem ele nem os seus pais pecaram. Isso aqui não tem a ver com pecado, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Amém, queridos? Irmãos, como aplico esse texto para a minha vida? Olha, preste bem atenção nisso, e eu espero que isso te traga a paz que está trazendo para mim. As nossas lutas, as nossas enfermidades, ela tem um objetivo final: você ter uma postura. É preciso que você entenda que Deus está no controle de todas as coisas, e não importa o tamanho da luta que você está enfrentando, ao final, é preciso que Deus seja glorificado na sua luta. As enfermidades não podem ser encaradas dentro de uma tradição ou de uma compreensão religiosa, na busca do culpado, ou na busca do porquê que você está sofrendo isso. Ao final, a gente tem que encarar isso com o para quê. Isso está acontecendo comigo para que eu glorifique a Deus, e aí cada um tem o seu desafio. Cada um tem o seu desafio. O Senhor entra com a sua soberania aqui, depois de dizer que aquela situação era para que naquele homem fosse manifestada a glória de Deus. Depois disso, Jesus então faz uma coisa estranha. A Bíblia diz no versículo 6 que Jesus cuspiu na terra, fez um lodo com a sua saliva, untou o olho daquele homem e mandou que ele fosse se lavar na água de Siloé. É preciso, irmãos, que nós nos rendamos à soberania de Deus, um Deus que tem o controle de todas as coisas, faz o que quer, com quem quer, do jeito que quer e aonde quer, e pronto. Entrar em uma disputa de por que Deus, é uma perca de tempo enorme, porque Ele não tem. Irmãos, amanhã estarei terminando mais uma de minhas leituras bíblicas. De propósito, deixei para terminar no dia 7/7, porque o 7 faz parte do meu ministério, e os irmãos ainda vão entender isso com mais profundidade. Mas, queridos, olhando isso assim, eu fico olhando Deus, Ele não para responder muitas perguntas mesmo. Só para Jó, quando Ele começa a conversar com Jó, em vez de Ele trazer uma resposta, Ele faz um monte de perguntas. Esse é o meu Deus. Então, é interessante quando Jesus faz aquela coisa. Esdrúxula manda aquele homem lavar no tanque de Siloé. Irmão, Jesus dá uma ordem para aquele homem, e enquanto ele vai cumprir essa ordem, ele vai cego. Quando ele vai lá, ele lava em um poço, em um tanque profético, porque a palavra Siloé quer dizer enviado. Eu estava olhando para esse texto e me aprofundando nele, eu falei assim: tudo é Jesus aqui, tudo é Jesus aqui. Quem se aproxima do cego, esse cego não grita, esse cego não pede, Jesus é que se aproxima dele numa disposição misericordiosa para realizar um milagre e para usar aquele homem como instrumento didático da graça, do amor, da misericórdia e do poder de Deus. Que maravilha! Aí ele faz essa coisa, vai lavar no tanque de Siloé. Olhe comigo, por favor, para o versículo de número 7. O tanque de Siloé quer dizer enviado. O homem foi, lavou, depois que ele lavou, ele voltou vendo. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Preste atenção. Muitos milagres, não todos, isso não é uma norma, mas muitos milagres está ligado, muitas soluções dos meus problemas estão ligados a eu precisar fazer algumas coisas. Eu estou falando isso muitos porque teve milagres na Bíblia que Jesus curou instantaneamente sem dar nenhuma ordem. Vai, pronto, a tua fé te salvou. Mas esse homem precisou fazer um pequeno ritualzinho aqui. Foi lá no tanque de Siloé, se lavou. Então se prepare para o que Deus vai pedir para você.
E Ele só vai pedir, preste atenção, Ele só vai pedir aquilo que você é capaz de fazer. Deus não é um mestre carrasco, que lhe pede o que você não sabe fazer. De maneira nenhuma. Muitos milagres têm essa dinâmica, é preciso fazer algo, não é norma, mas é uma coisa de Jesus. Naamã precisou mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A mulher viúva precisou trazer as vasilhas, a viúva lá em que Elias multiplicou o óleo, o azeite. Muitos outros teve algo para ser feitos. Tirai a pedra, a gente ainda vai falar do tirai a pedra quando chegarmos no capítulo 11 de João, se Jesus nos permitir, mas algo precisa ser feito. Fique atento, Senhor, o que eu preciso fazer? É interessante, sabe por quê? Porque Deus sempre nos chamou como parceiros para realizar a sua obra. Por isso é que o texto básico de hoje é esse. É interessante que aí aquele homem volta vendo. E quando, olha irmãos, isso aqui é muito necessário para você entender que isso é preciso fazer. Se o Senhor fez algo na sua vida, isso precisa ser contado. Sabe por quê? O que Deus está fazendo na sua vida vai causar opiniões, vai causar discussões, você vai ser desafiado a estar precisando compartilhar. Olhe por favor comigo para o versículo de 10 a 12, em nome do Senhor Jesus, do capítulo 9 de João. A Bíblia diz assim: então como foram abertos seus olhos? Perguntaram para o cego. Interrogaram ele. Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou a terra na saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar em Siloé. Fui, lavei e agora eu vejo. E lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Que maravilha essa passagem para mim. Um Deus que faz o que muitos religiosos acham inegociável. Você precisa saber quem é Jesus. Para Jesus, meus irmãos, eu já usei disso. Mas muitas vezes Jesus está agindo na vida do indivíduo. Esse indivíduo não tem conhecimento nenhum, até que Jesus se revele. Se você está andando de alguma forma incomodado com a sua situação espiritual, se você está começando a ver coisas que antes você não via, saiba que o Senhor Jesus está tocando em você, e Ele ainda vai se revelar, de maneira que você não vai ter o que fazer, a não ser dar a mesma resposta que esse homem. Mas o que eu quero te chamar a atenção é o seguinte: se o Senhor está agindo na sua vida, você precisa compartilhar. Eu quero que você saiba que a sua história é uma história que pode mudar vidas de pessoas. A igreja está descansando naqueles que são chamados os profissionais da fé, os profetas, os pastores, os diáconos, os apóstolos, os bispos. Mas Jesus está agindo na vida de todos. Essa história precisa ser contada. E é interessante, se Jesus está agindo na sua vida, você não consegue ficar sem falar sobre essa ação. Diga a verdade, sem muita firula. Eu só quero dizer para você que a sua história é uma história que pode mudar vidas. Quando Jesus age, Ele começa a mudar. Jesus, é interessante ali, que Jesus, Ele está quebrando aquelas crenças da maldição hereditária, está quebrando a crença de que os indivíduos são amaldiçoados porque são pecadores e a enfermidade pega em pecadores terríveis. Jesus faz com uma simplicidade do evangelho a cura daquele homem. E Ele faz como é que foi? Ele falou assim: olha, como é que Ele te curou? Olha, Ele botou lodo, fez saliva no barro, botou no meu olho, eu fui lavar e agora eu estou cego. Aí começam as polêmicas, né, irmãos? Essas ações simples de Deus não podem ser tão simples assim. Surge em volta dessa cura os que creem e os que não creem. Você vai encontrar isso aí vendo o versículo de número 16 e o versículo de número 18. É interessante que ambos têm a mesma necessidade assim. Os que não creem
querem que engulamos a sua incredulidade. E os que creem também. Isso é muito bom. Ou seja, todos nós estamos querendo ganharmos. Agora, quem crê em Jesus e ganhar uma discussão, e Jesus sair dali sendo o Senhor de ambos, é muito, muito interessante. Fui chamado para dar uma palestra na faculdade e usei de um recurso sobre criacionismo, evolucionismo, me jogaram lá no caldeirão, muito interessante. Eu ouvi um argumento que eu falei lá na faculdade, eu falei assim, olha gente, se vocês evolucionistas estiverem certos, eu não vou perder nada. Mas se eu, criacionista, estiver certo, vocês estão tudo lascados. Essa não era a linguagem de um debate, mas eu não aguentei. Eu estava assim, ouvindo aquelas loucuras do evolucionismo. Eu falei assim, olha, se vocês estiverem certo, eu não vou perder nada. Não vou perder nada. Mas se eu estiver certo, se a Bíblia estiver certo, vocês estão todos fritos, estão todos lascados mesmo. Mas, ainda bem que me ouviram com uma certa paciência. Mas, irmãos, quando eu olho para esse texto e começo a ver a polêmica aqui, a gente começa a ver como que as pessoas estão presas em crenças que não ajudam-os a ter uma experiência com o Senhor. Olhe, por favor, queridos, junto comigo para os versículos de número 18, e leia comigo bem rapidinho aqui, ó. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e que havia sido curado. Não mandaram buscar os seus pais. Enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram aos seus pais, não é? Este é o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam-lhe os pais, sabemos que ele é cego, e é nosso filho, que nasceu cego. Ou melhor, deixa eu ler de novo. Sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntam a ele tem idade para responder. Seus pais, agora veja isso, irmãos, eu quero destacar isso. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Religião sem o mover do Espírito Santo tem 3 armas pontiagudas: o medo, a culpa e a ganância. Mas eu quero destacar os 2 primeiros, o medo e a culpa. O medo e a culpa são 2 armas pontiagudas na mão dos religiosos. Eles te pressionam, eles te acusam e eles te amedrontam com as maldições que eles creem. Eles põem fardos pesados sobre os seus ombros, que a Bíblia diz que nem com o dedo eles conseguem mover, colocando sobre você a culpa. Essas são as 2 principais armas. No caso que temos aqui, esses homens, esses religiosos, amedrontavam as pessoas com a ameaça: olha, se você crer em Jesus, você vai ser expulso da sinagoga. Esta é uma arma ferrenha da religião mundana, sem o mover do Espírito Santo. Culpa e medo, medo e culpa. Tome cuidado quando, não importa, queridos, se o indivíduo está com a Bíblia na mão, se o indivíduo está aqui usando de uma retórica fora do comum, mas você não consegue se sair, a não ser com a pressão, o quanto você precisa entender, quanto Deus está de olho em você e pronto para te amaldiçoar, se você, primeiro, não acreditar no indivíduo que está pregando, e depois, se você não der grana para ele. E junto com isso vem a culpa. Você não fez, você não creu, você fez isso. Culpa e medo. Aqui aparece então,
E se você souber, irmãos, se blindar dessas armas da religião, essas armas da religião que não tem o Espírito de Deus, se você souber se proteger dessa culpa e desse medo, o seu relacionamento com Deus muda e muda em um nível de intimidade que você cada vez mais vai se apaixonar pelo Senhor e não ter medo dele, e não vê-lo como alguém apontando os seus erros. Deus trata assim, Deus não passa a mão nas nossas cabeças, não há harmonia entre o meu pecado e o amor de Deus, mas o que Deus quer é que nós tratemos disso, que nós queiramos nos livrar disso. Isso é fundamental para nós. Aí essas duas, você se blinda disso, está pecando, fale com Deus. Não, Ele não vai concordar com a sua vida pecaminosa, mas Ele vai te dar um nojinho aí dessa vida que está deixando você muito angustiado, e você vai querer se livrar disso. Eu fico olhando para esse texto, e fico vendo como as evidências são simples, né? O ex-cego, ele tinha uma tese só. Olhe comigo, irmãos, para o versículo de número 24. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego, e lhe disse: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego, agora vejo. Que simplicidade, que coisa gostosa de ouvir esse homem. Eu fico olhando para ele assim, olha, não sei, eu só sei que eu era assim, e agora eu vejo. Os religiosos estavam impacientes, agora o ex-cego começa a perder a paciência, e começa a confrontar aquela cambada de religiosos em volta dele ali. Olhe comigo, por favor, versículo de número 26, então lhe perguntaram: o que fez ele a você? Como abriu os seus olhos? Ele respondeu: já disse, vocês não me deram ouvido. Por que querem? Eu estou lendo o versículo 27, irmãos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Aí pronto, aí mexeu na caixa de marimbondo. Esses homens ficaram irritados com ele. Então eles o insultaram e disseram: discípulos dele é você. Que bacana, né? Está usando Jesus para ofender o indivíduo. Que maravilha de ofensa hoje, você ser identificado como um discípulo de Cristo, isso fazer de você um alvo de acusação de um mundo sem o Espírito. Você é um discípulo de Jesus? Sim, sou, glória a Deus por isso. Eu acho maravilhoso demais, quando nós vamos olhando para a conclusão de tudo isso, e vermos de que a clareza do Evangelho não são suportadas por aqueles que querem continuar na escuridão da religiosidade. Então eles os insultaram, ofenderam. Aí, sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este, nem sabemos de onde ele vem. O homem responde, versículo de número 30, ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem? Contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Outra paradigma da religião vai cair por terra aqui nesse texto. Em Jesus houve uma disposição de Deus de buscar exatamente os pecadores. E ninguém conseguiu chegar até a Deus pelos seus merecimentos, conforme essa crença. Jesus precisou morrer no meu e no seu lugar, para mediatizar o meu acesso a um Deus, que não está esperando a minha performance para chegar até Ele, mas um Deus que chegou até a mim, na pessoa do Espírito Santo, e começou a mexer com os meus valores, começou a mexer com a minha vida, e começou a me dar muita fome e muita sede dEle. Esse postulado aqui, sabemos que Deus só ouve, isso é uma crença enraigada na religiosidade, as chamadas obras meritórias. Como é difícil escapar disso, irmãos, como é difícil se libertar disso, o fazer por merecer. A minha luta é eu ter a convicção que tudo que eu tenho é porque eu já recebi, e porque eu tenho,
eu vou ser constrangido pelo amor de Cristo que me amou tanto, e porque eu tenho, eu vou fazer. Eu não faço para ter, porque eu tenho, eu faço. Como é difícil fazer essa troca, mas é necessário, é preciso que isso seja feito. O Senhor então nos libera a fé, nos libera também, através da fé, o derramar do seu Santo Espírito, para você enfrentar todos os desafios da sua vida, tendo por certo de que você vai vencer, não porque você merece, é porque Ele já deu todos os recursos para que você vença. Teu coração não vai sentir isso muitas vezes, mas o seu espírito sabe do que eu estou falando. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 14 e 15 assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos nós em Cristo já morremos e também ressuscitamos. Ele morreu por todos, versículo de número 15 do capítulo 5 de 2 Coríntios. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Amém, igreja? Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Irmãos, a verdade para quem crê. Como fica aqui nesse texto? Olhe comigo para o versículo de número 33. A Bíblia diz assim: se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Essa era a verdade para o cego, quando acusavam que Jesus não tinha feito aquilo. Essa é a verdade. Olha, esse homem é de Deus, senão ele não conseguiria fazer o que ele fez. Irmãos, eu quero te dizer para você ter muito cuidado com este mundo do merecimento, esse mundo da religião. Olha o que acontece aqui, para você ficar muito precavido, como que a sua relação com Cristo tem que ser tão firme, porque entre nós aqui, muitos podem desistir de você. Olhe comigo para o versículo de número 34, diante disso eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. O mundo religioso não tem paciência, o mundo religioso não tem amor, o mundo religioso não tem misericórdia. A pior frase que eu ouvi um dia, isso me constrangeu muito, eu falei assim: ó, Jesus perdoa, mas a igreja não. Meu Deus do céu, que nível de religião é essa? Que nós não conseguimos ir com o nosso Cristo, para dar o mesmo passo que Ele deu. Aí, irmãos, tem um segundo encontro, né? Lembra que ele foi lá lavar os olhos, aí ele voltou vendo? Jesus então se revela para aquele homem. Que maravilha! Aí eu quero que vocês olhem comigo para concluirmos a nossa fala dessa noite, a partir do versículo de número 35. Olha que lindo, irmãos. Jesus ouviu que haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Olha a prova aqui, de que esse homem foi abençoado. Ele não merecia nada do que ele recebeu, ele já tinha a bênção, ele nem sabia quem era Jesus e foi abençoado. Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos, eu amo esse texto. Que lindo. Olha a resposta do homem: Senhor, eu creio. E o adorou. O que é preciso ser feito? Irmãos, Jesus vai ter sempre algo para nós, nessa vida, de contarmos os dias, enquanto estamos vivendo o dia de Cristo. Ele vai ter esse desafio, Ele quer que você se conheça, é preciso que você se conheça, e deixe o Senhor revelar o que você precisa saber, para que você possa chegar
no ápice desse texto, a última expressão é esta: que aquele homem o adorou. Adorar Jesus. É preciso ser um adorador de Cristo. É preciso derrubar as crendices do nosso coração. É preciso não se estribar no medo e na culpa. É preciso estarmos com essa disposição. Senhor, faça comigo o que o Senhor quer, como o Senhor quer, onde o Senhor quer, mas faça. Eu preciso, eu necessito.